Boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar então início a mais um Boteco da Filosofia, com temas das drogas, do proibicionismo à legalização. Eu gostaria de agradecer brevemente, a algumas entidades e pessoas também, em primeiro lugar aos nossos debatedores, que estão aqui presentes, também ao Departamento de Filosofia e ao Instituto de Filosofia, Ciência, Política e Sociologia, o IFISP, a Rádio Com também, que tem nos apoiado desde o início do projeto, e claro também ao Bar dos Eques, desde o início cedeu espaço aqui para a gente poder realizar o projeto de extensão Boteco da Filosofia. Bom, rapidamente então eu gostaria de apresentar aqui os nossos debatedores de hoje, o professor doutor em Direito Guilherme Massaú, aqui da UFPEL, professor doutor Hudson Vander, da Psicologia, com doutorado em Psiquiatria, e o professor doutor em Neurociência, que felizmente estava aqui já na UFPEL, para outros eventos, e aceitou o nosso convite também, com o convite do Miralha, para estar aqui conosco hoje. Tem uma longa pesquisa sobre esses temas, é neurocientista, professor da URGS, do Departamento de Biofísica, também neurocientista, trabalha com farmacologia da memória e secretário nacional da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. Então, como de praxe, nós vamos dar 15 minutos, em torno de 15 minutos para cada debatedor, depois a gente abre o debate, então. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Eu queria primeiro agradecer a Flávia, ao Juliano e ao Matheus pelo convite. Eu já vim aqui algumas vezes para observar e eu sempre acho muito interessante. Bem, e aí eles me pediram, na verdade, para eu tentar trazer uma visão da psicologia para a questão das drogas, para a questão do proibicionismo, assim como a legalização. Só que a primeira coisa que eu acho importante para a gente ter em comum é que a psicologia ela não é uma área unitária e ela não é uma área paradigmática. Na verdade, ela é extremamente heterogênea. Então, na verdade, eu estou trazendo uma visão possível mais ligada à psicologia clínica e, portanto, tentar trazer também um entendimento que é, do ponto de vista científico, legitimado, sobre a relação do indivíduo com o uso de substâncias. Então, o meu foco vai ser muito mais individual, para a gente entender como essas questões individuais acabam se convergendo em legislação ou dados epidemiológicos que são utilizados nesse sentido. Bem, a primeira coisa é que todo mundo aqui, mesmo se dentre um de vocês houver alguém que nunca tenha experimentado uma substância que a gente normalmente chama de droga, por exemplo, que pode ser o álcool, todo mundo aqui usa alguma substância psicoativa. Substância psicoativa é qualquer substância que vai ter algum efeito no sistema nervoso central que em alguma medida vai refletir no comportamento. Então, se vocês já tomaram chimarrão, café, comeram chocolate, alguns remédios que, por exemplo, são utilizados para poder, por exemplo, Plasil, ele tem a ver com, ele tem um efeito sobre o sistema dopaminérgico. Então, todas essas substâncias, elas também têm um efeito psicoativo. A gente começa a chamar de droga no sentido do álcool, do tabaco, da maconha, da cocaína, do crack, entre outras, aquelas que produzem uma relação do indivíduo com o mundo que acaba não sendo funcional, ou seja, o indivíduo de alguma maneira para a sociedade ele se torna disruptivo e não produtivo, ou seja, ele começa a criar um conjunto de comportamentos que levam ele a entrar em conflito com a necessidade de produzir um trabalho, a necessidade de ter relações interpessoais que são atravessadas por questões de etiqueta, de respeito ao próximo, etc. e tal, assim como relações com substâncias que começam a restringir a liberdade, a capacidade da pessoa de opinar e aproximam ele de uma situação de morte. Então, assim, essas substâncias, então, apesar de existirem várias substâncias que têm efeitos psicoativos, nem todas as substâncias constroem esses dois tipos de relação que
na clínica nós chamamos de abuso e dependência. Quando a gente fala sobre abuso, a gente fala sobre um comportamento relacionado a uma determinada substância que a pessoa, por exemplo, começa a abrir mão de coisas que ela gostava de fazer para poder usar a substância. Ela começa a ter perdas significativas relacionadas ao uso da substância e ela não consegue abrir mão desse uso. Apesar dela ter, por exemplo, alguns problemas de saúde relacionados à substância de uso, ela continua persistindo no uso. Ela tentou algumas vezes parar e, apesar disso, ela falhou. Então, isso seria uma questão relacionada ao abuso. Se a gente migrar para a dependência, além dessas situações de abuso, nós também temos 2 critérios adicionais, relacionados à tolerância, ou seja, para você conseguir os mesmos efeitos anteriores, você precisa de dosagens cada vez maiores, e abstinência, que é, na falta da substância, o comportamento, o bem-estar, algum aspecto significativo do indivíduo acaba sendo prejudicado e o indivíduo começa a ter uma compulsão na busca, não só para obter o prazer, mas para poder segurar a onda desse mal-estar, dessas inabilidades, dessas incapacidades relacionadas à ausência da substância. Bem, então basicamente são esses os 2 critérios clínicos que a gente principalmente se atém. Então, assim, só alguns dados, assim, por exemplo, em relação ao álcool no Brasil, num estudo que a gente desenvolve num site que chama temperamento.com, que a gente tem quase 100 mil participantes, a amostra não é representativa, mas é um indexador importante da relação com o consumo de álcool no Brasil. Nós temos que, por exemplo, 34% das pessoas que responderam ao nosso site têm critérios para se encaixar no perfil de abusadores. Já dependência, isso cai para 2%. Quando a gente migra, por exemplo, para maconha, o contexto de abuso é de 3,3%, enquanto a dependência é de 0,5%. Apesar da gente falar assim, uma dependência de 0,5% parecer que é pouco, na verdade, a interpretação que a gente tem é que é muito, porque o efeito que isso causa na vida de uma pessoa e em todo o seu entorno pode ser muito devastador. Então, na verdade, tem um tamanho de efeito que tem que ser considerado. Entretanto, usar somente esses 2 critérios, abuso e dependência, acaba sendo muito insuficiente para poder entender o grau de impacto que o uso de determinadas substâncias vai ter na vida de uma pessoa, né? Você tem diferentes substâncias. E quando a gente vai entender o funcionamento dela no organismo, a gente não pode simplesmente se basear nesses critérios que eu havia dito. Existe um outro critério que é particularmente relevante para a discussão de hoje em dia, que é a taxa de convergência. Existem substâncias, como por exemplo o crack ou os derivados de cocaína, heroína, enfim, que tem uma taxa de convergência muito grande. A experimentação tem uma probabilidade muito grande de levar a um uso dependente. Já, por exemplo, quando a gente migra para maconha, a gente tem assim, 4% da população no mundo adulto usa maconha, mas dentro desse 4%, apenas 15% acaba se convergendo para um contexto ou de abuso ou de dependência, ou seja, é um número realmente muito reduzido. E existem várias razões pelas quais isso acontece, né? Do ponto de vista biológico, isso tem muito a ver com a estimulação do sistema dopaminérgico na via mesolímbica, que é uma região límbica, subcortical, que se você tem projeção principalmente de dopamina, mas de glutamato, no núcleo accumbens, que é uma região específica, que está teoricamente relacionada à nossa busca por prazer e à nossa capacidade de identificar no ambiente elementos reforçadores. Então, assim, por exemplo, se eu hiperestimulei essa área por uma determinada substância, todos os elementos contextuais que estão associados àquele momento da estimulação vão ser preditores de sensações agradáveis e interesse, o que acaba criando uma coisa meio compulsiva no psiquismo da pessoa, que a gente chama de fissura, né? Entretanto, algumas substâncias não vão ter um efeito nem no sistema glutamatérgico, nem no sistema dopaminérgico, e eles não vão ter projeções nessas regiões específicas. Então, por exemplo, é muito raro a gente encontrar um caso de dependência de LSD. E dentre outras substâncias legais, por exemplo, o ayahuasca, por exemplo, ele não tem nenhum efeito no sistema dopaminérgico e não existe nenhuma evidência de que essa substância específica, que é legal,
possa causar dependência. Então, na verdade, quando a gente fala sobre drogas, a gente tem que entender que nós estamos falando também sobre um contexto extremamente heterogêneo. Inclusive, o proibicionismo de algumas substâncias deveria ser ponderado nesse critério, e não que nós deveríamos criar um critério direto, né? Ou seja, essa daqui causa mais dependência, vamos proibir, essa daqui não causa, vamos deixar liberado. Apenas um elemento para a gente refletir. Mas o fato que me parece interessante é o seguinte, é com base nesses critérios de dependência e de abuso que são construídos os dados epidemiológicos e o conjunto de evidências que nos dá subsídio para poder afirmar que existe um processo clinicamente significativo na relação de abuso de dependência. Ou seja, a gente vê que pessoas que são dependentes de determinadas substâncias apresentam maior incidência e prevalência de outros transtornos mentais, ou de outros problemas físicos, ou de incapacitação no trabalho, etc. e tal. E isso dá subsídio para as pessoas falarem também que as substâncias deveriam ser proibidas, porque a partir do momento que você as proíbe, você dificulta o acesso. Se você dificulta o acesso, você dificulta a experimentação. Se você dificulta a experimentação, as pessoas vão estar, de alguma medida, protegidas contra o abuso ou a dependência. Entretanto, os dados que a gente tem não são bem assim. Na verdade, por exemplo, em 2001, Portugal fez uma lei de descriminalização do uso, né? Então, no início, particularmente no início dessa lei, houve um crescimento importante da experimentação. Entretanto, não foi evidenciado nenhum aumento na taxa de convergência para essas categorias que seriam importantes da gente conhecer, por exemplo, abuso e dependência. Então, assim, Portugal particularmente tem uns índices mais baixos de abuso e dependência da União Europeia. O mesmo acontece, por exemplo, na Holanda, né? Que você tem uma taxa de experimentação muito alta, mas você tem uma taxa de convergência pequena e, na verdade, você tem uma prevalência muito grande de usuários de substâncias na cidade e na Holanda, em Amsterdã e no resto do país, muito mais por um turismo relacionado à experimentação ou uma busca do que propriamente a população. Enfim, acho que a gente tem alguns experimentos sociais muito interessantes acontecendo, como no Uruguai e nos Estados Unidos, e os dados eles vão, no futuro, ser bons parâmetros para a gente refletir sobre essas questões. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nenhuma dessas informações que eu trouxe, assim, Portugal, Holanda, Estados Unidos, Uruguai, eu não sei se eles podem ser interessantes para a gente ponderar um pouco sobre o que já aconteceu. Mas eu acho que no Brasil a gente está numa situação bem diferente. E nesse sentido os dados não são completamente comparáveis. Porque, por exemplo, países como países europeus ou países como os Estados Unidos, eles têm um sistema de controle da população que é muito mais eficiente na coibição, ou no controle, na observação, e o fato é que no Brasil a gente já tem muito acesso a substâncias. E a gente tem um acesso que está muito relacionado a se colocar numa situação de perigo. Então, eu também acho que esse tipo de argumento tem que estar envolvido na discussão do proibicionismo, da descriminalização, enfim, porque uma das principais argumentos em legalizar não é somente a questão do indivíduo se tornar dependente ou não, tem muito a ver com a situação social que é construída pelo tráfico, né? Então eu acho que todas essas questões elas acabam tendo que ser colocadas no mesmo tabuleiro para a gente conseguir construir uma opinião. Então tem, de fato, uma situação clínica relacionada ao uso das substâncias que levam a um sofrimento significativo. De fato, isso causa um problema social importante. Entretanto, tem atravessadores sociais e da relação da sociedade, tráfico, etc. e tal. E a gente tem que pensar que o Brasil vai ser uma experiência muito unitária, mesmo porque o nosso país é por si só muito heterogêneo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer os organizadores do evento pelo convite.
A minha missão um pouco, talvez, áspera, né, no que fala, no que tange ao direito. O direito, nesse sentido, ele é muito simplista ao lidar com a questão das drogas, porque, pelo nosso sistema adotado, né, nós adotamos um sistema jurídico no Brasil e praticamente em todo o mundo, em que nós temos uma contraposição entre lícito e ilícito. Não se trata de justo ou injusto, né, mas de lícito e ilícito. Então, o fato, por exemplo, de um menor aqui tem um aviso, né, de um menor de 18 anos permanecer aqui depois das 22 horas, isso é uma opção do legislador. Uma opção do legislador que estabelece o que é lícito e acaba definindo também o que é ilícito. Claro, de acordo com a organização constitucional que nós temos, né, e dos valores que nós pregamos em termos de Constituição. Bom, levando isso em consideração, eu tenho que ter alguns princípios, né, constitucionais em mente. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Isso está em jogo quando eu penso em uma lei. A questão da liberdade da pessoa, né? A questão da saúde pública que o Estado tem que levar em consideração, né? Então, todos os fatores que se encontram na Constituição são fatores em que o legislador, na hora de optar por uma política ou outra, deve levar em consideração para enquadrar qualquer regulamentação, seja legalização, seja despenalização do uso de drogas, né? Em relação a isso, nós temos alguns exemplos, né, em alguns países. O Uruguai é um deles, em que acaba legalizando com uma certa organização na utilização, na compra. Nós tivemos um exemplo alguns meses atrás de uma decisão judicial que permitiu que uma menina que tinha problemas de saúde utilizasse maconha no seu tratamento, né, para reduzir dores, etc. e tal. Então isso já é, de uma certa maneira, um avanço. Então toda droga ilícita é aquela que não é permitida pelo órgão do Estado. Geralmente o Ministério da Saúde acaba estabelecendo lá nos seus órgãos internos quais são as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Contudo, nós temos um avanço no país, eu considero um avanço, né, considerando a época que eu estudei, né, e a época que nós estamos agora, que foi a Lei 11.343 de 2006. Né? Essa lei acaba estabelecendo um sistema que não criminaliza, digamos assim, criminaliza, mas não penaliza o usuário. Ela ataca o traficante, isso sim, é uma preocupação do Estado, né? Mas ela não penaliza o usuário, ela conduz o usuário a alguns programas no sentido de reabilitá-lo, educá-lo, etc. e tal. Isso é, de uma certa forma, um avanço, porque eu acabo tendo a possibilidade de utilizar, né, de alguma droga, né, e não receberei uma pena propriamente dita, como nós veremos agora. Né. Então, o artigo 28... O artigo 28, ele diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. A legislação fala em penas, mas no sentido clássico das penas, o que eu vou ler agora não se enquadra. Inciso 1º, advertência sobre os efeitos das drogas. No mínimo, escutar um sermão do magistrado. Segundo, prestação de serviço à comunidade. Isso sim se caracteriza de uma espécie de pena. E terceiro, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo.
espécie de restrição a direitos, né? Mas enfim, não creio que não era como detenção ou reclusão, né? Ou multa, né? Nem sequer é previsto isso, só em casos específicos. Bom, eu peguei a lei, li esse artigo e resolvi procurar na jurisprudência, né? A jurisprudência é um conjunto de julgados, né? Na qual nós temos uma ideia de como os magistrados estão considerando essa questão. Como aqui o artigo 28 fala em crime, né? E no fundo ele trata como crime, então nós temos uma criminalização. Só que as penas me mostram que eu tenho uma despenalização. Tá? Justamente pelo caráter, digamos assim, social da pena e educativo da pena. Tá? Mas enfim, você depois pode discutir mais sobre isso. No Tribunal do Distrito Federal, não tem uma aplicação do princípio da insignificância, ou seja, aquele fato ilícito que é insignificante e o judiciário acaba por considerar o sujeito não culpável, digamos assim, ou inocente, né, inocentando o sujeito, absolvendo o sujeito, porque o crime é tão insignificante que não vale a pena ultrapassaria dos limites de uma ideia de justiça. Né? Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão de 15 de maio agora de 2014, nós temos na terceira Câmara Criminal a aplicação do princípio da insignificância, ou seja, quem aplica esse princípio, então, considera que nem crime é. Ou seja, nem essas medidas que eu acabei de ler nos incisos, elas são aplicadas. Mas o STJ, né, mantém, o Superior Tribunal de Justiça mantém a ideia, então, de não aplicar o princípio da insignificância e, de uma certa maneira, aplicar um dos incisos do artigo 28. Né? Bom, qual é a grande questão aqui, pelo menos, que pauta o direito nessa esfera? É como o legislador e como a política vai tratar a questão das drogas. É como o Uruguai, por exemplo. Né? Lá se decidiu, então, por legalizar o uso, né, e organizar esse uso. Aqui também poderia ser feito da mesma forma, né? Inclusive nós temos os exemplos como o álcool, o cigarro, né, que são chamadas drogas lícitas, né, e que o Estado acaba aproveitando, né, no seu afã de arrecadar recursos, né, impondo tributos, às vezes 200% a mais do valor do produto. São tributos bastante excessivos na tentativa de desestimular o uso. Então a política brasileira e, por isso, o reflexo jurídico é na tentativa de desestimular o uso do cigarro, né, e do álcool. O cigarro é evidente a partir da proibição das propagandas. Né? E por que a política brasileira utiliza esse critério? Né? Também tem um detalhe de saúde pública. Né? O direito, de uma certa maneira, ele precisa, é uma pretensão, né, talvez, mas ele precisa cuidar dos indivíduos e da sociedade como um todo. É uma fala muito pretensiosa, né, mas o legislador toma isso em consideração. E às vezes alguns tribunais também, alguns magistrados também tomam digamos assim, essa tarefa, né, de guiar a nossa vida privada, né, como se eles soubessem o que é melhor para nós ou não. Mas aqui a questão da organização, da utilização, da legalização do uso vai muito da questão social e de quais as consequências que isso pode ocasionar no meio social. Nós temos um exemplo agora, a questão do álcool e direção. Tá? Antes isso é considerado como um crime culposo. Agora alguns delegados e até magistrados estão enquadrando, quando há um acidente com morte, como dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de causar um acidente ou de matar uma pessoa. Tá? E isso pelo efeito do álcool. O sujeito não tomou para causar um acidente, né? Não tomou o álcool para causar um acidente, mas acabou causando, assumiu o risco.
Né? Então, conforme a dinâmica social vai ocorrendo, o direito vai se adaptando. Né? Se nós pegássemos, só para então concluir a minha fala, né, para depois enfrentarmos algumas questões, se nós pegarmos outra ideia, outra perspectiva de direito, uma perspectiva mais filosófica do direito, que incluíssemos a ideia de justo ou injusto, né, aí sim outras ponderações poderiam ser tomadas, como o bem-estar do sujeito ou da população a partir dessa utilização de droga, levando em consideração que aí sim seria tarefa do direito cuidar, digamos assim, da gente, e não meramente uma opção do legislador. Né? Depois, só para acabar, eu acabei encontrando, na pesquisa que eu fiz, um relatório no site do Ministério da Justiça que traz alguns dados sobre a utilização de diversas drogas, inclusive o tabaco e o álcool no Brasil, né, e comparando contra os números de outros países. Né. Isso está no Ministério da Justiça, e o relatório, um relatório bastante complexo, tem mais de 200 páginas, né, traz diversas conclusões, e os números que eu encontrei não me parece, né, que são números alarmantes nesse sentido. Né. Digamos que ficamos abaixo do Chile em algumas utilização, né. Em Portugal, nos Estados Unidos, sempre estamos praticamente à metade do valor total em termos de porcentagem. Né? Então isso mostra também que, e aí vai mais a minha opinião, que nós poderíamos avançar nesse sentido de descriminalizar a utilização da droga, e, é claro, orientando essa descriminalização. Então, seriam essas as minhas primeiras colocações. Né? Muito obrigado pela atenção. Bom, eu queria agradecer aos organizadores pelo convite, muito gentil, obrigado, Carlos, Flávia e o pessoal, todo mundo. Esse é um debate muito importante que a gente está fazendo em várias partes do país, está acontecendo um crescente movimento de discussão sobre esse assunto, e eu vou tentar então trazer um outro ângulo da questão, para complementar a fala dos colegas, que foi muito importante, que trouxe os aspectos clínicos, psiquiátricos e epidemiológicos, né? E os aspectos do enfoque legal, que são dois lados da questão. E eu quero trabalhar o tema do proibicionismo. E, em particular, eu vou trabalhar com a questão da cannabis, da maconha, que é uma das substâncias em qual existe um movimento mais sistemático, organizado, lutando pelo reconhecimento e a possibilidade da legalização ou da regulamentação no Brasil. Inclusive já foi apresentado um PL há poucas semanas atrás, o Congresso vai ser encaminhado, já está sendo registrado para trabalhar essa ideia. Ele até já vinha sendo trabalhado bem antes do experimento uruguaio, ele é diferente, mas enfim, está se tentando fazer. Tá para ouvir o que eu estou falando? Não sei usar o microfone, só aquele. Bem, estou gravando para um podcast que a gente tem, se der para aproveitar, já mata dois coelhos com uma cajadada. Então assim, ó, esse é um tema complexo, é um tema difícil, mas aqui todo mundo é adulto, senão não estariam bebendo cerveja, certo? Seria legal, né? Então, posso dizer as verdades e nós temos que abordá-lo de forma verdadeira e honesta, né? Primeira coisa, tem 5 aspectos que eu começo para destacar inicialmente. Um deles eu vou usar uma frase do velho Lutzenberger, eu tive o privilégio de militar junto na HPAN, vários anos atrás, Lutzenberger, o líder ambientalista, que ele dizia sobre os transgênicos uma coisa que eu vou usar a mesma frase para a questão da discussão da maconha, da cannabis, tá? Ele dizia assim: não é um problema científico, é antes, sobretudo, um problema político. Complementando, é também um problema científico se tu não sabe das questões científicas envolvidas. Eu, por acaso, trabalho no sistema endocannabinoide há vários anos, mas eu não trabalho com dependência de drogas. Então, essa é a segunda coisa que eu tenho que dizer. Não é justificativa. Eu não sou especialista em dependência ou adição, é uma palavra que é uma tradução errada, que seria dependência química. A adição, addiction, para mim adição é uma operação matemática, tá? Mas assim, depois eu até vou tentar definir ela, mas
não trabalho especificamente com isso, não sou especialista nisso. Trabalho com pesquisa básica em memória, e o sistema endocannabinoide, por acaso, é um dos sistemas de neurotransmissão e neuromodulação mais difusos, mais amplamente distribuídos no sistema nervoso. Nós somos recheados de receptores para eles. Os neurotransmissores que se ligam nesses receptores são produzidos a partir das membranas das células. Só para falar uma informação charmosa, para falar num bar, né? Chique, né? Estou num bar e o cara falando de membrana de células, tri, né? E é exatamente ali que agem substâncias extraídas de plantas. No caso, né, então aí para ilustrar, são 3 plantas de origem asiática, principalmente chinesa e indiana, que são a cannabis, que é a cannabis sativa, né, a cannabis índica e a cannabis ruderalis. A ruderalis é a que é menos utilizada, ela tem usos mais praticamente como para fazer fibras, né? Se bem que existe também o cânhamo, que é uma variante da ruderalis e da sativa também, que foi utilizado durante séculos como principal fonte de fibra antes da entrada do algodão no negócio, né? E os velames dos navios das grandes navegações, as roupas dos operários e boa parte dos materiais de tecidos, telas de pinturas e outros, era feito a partir do cânhamo, que era plantado, inclusive era o principal produto de exportação dos Estados Unidos durante anos, antes de entrar o algodão e outras coisas. E depois vem sendo progressivamente proibido. O cânhamo tem um conteúdo ridículo de THC, que é o princípio ativo psicotrópico, e seria necessário fumar mais ou menos um braço, né, de erva para não sentir nada, não vai sentir nada. Vai passar muito mal com toda essa fumaça e não vai sentir nada porque não produz nenhum efeito psicotrópico. No entanto, o cânhamo, que em inglês chama hemp, foi proibido no pacote. Que é um absurdo, na verdade, a respeito uma história que é mais econômica e política do que de fato clínica. Até as pessoas usam como sinônimo da maconha hemp, porque em inglês se usa, mas é um erro. Tá? Então é a marihuana, que é a planta de fato que produz efeito psicotrópico, que tem THC, que é o princípio psicotrópico. A única das 66 moléculas que produz o efeito psicotrópico. As demais produzem outros efeitos importantes e muitas delas são as mais importantes para outros usos da cannabis, como por exemplo os usos medicinais, que são vários, são crescentes e importantes, estão em experimentação e uso já em várias partes do mundo. Tá? Essas 66 moléculas incluem alcaloides, fenólicos, terpenoides e outras moléculas lá. Já foram isoladas desde o início do século XX 3 principais: o canabinol, o canabidiol e o THC, delta 9 e THC, tetraidrocannabinol, né? Que em 1964, ano que eu nasci, ele foi isolado e identificado a sua função do Canaan Meshua, em Israel, que é o único país do mundo que permitiu plantar uma lavoura de maconha para poder estudar os usos dele. É o único lugar que podia. Então foi só em Israel que se estudava maconha durante mais de uma década. Né? Mesmo nos Estados Unidos só existe uma lavoura para uso científico, pertence ao Instituto Nacional de Drogas, NIDA, e que é cercada por tanques e arame farpado, metralhadoras, raios laser e tal. E é uma variedade ridiculamente fraca, qualquer usuário na Califórnia tem 50 coisas bem melhores à disposição. Mas enfim, esse é o problema da proibição. Vejo que eu estou citando essas moléculas porque o canabidiol é, digamos, é o fitofármaco mais importante que tem ali. Ele, por exemplo, é um antiepiléptico muito importante, foi citado o caso da menina aqui, que foi liberado, mas existem outros casos mais famosos, inclusive o caso da menina Charlotte, está na capa, e aí já começando a mostrar um pouco da luta e das pequenas vitórias que estão havendo na reconstrução, na construção da tolerância cultural ao tema da cannabis. Sabe essa revista aqui, que é argentina, talvez alguns conheçam, THC, tá? Que é uma revista que sai mensalmente, e é o pessoal da cultura canábica. Eles não são apenas a favor da legalização, eles já estão usando, plantando e tal. E eu trago esse número em particular porque na capa tem a menina Charlotte, para demonstrar a questão do uso medicinal, que não é uma bobagem, como muitos que são contra a legalização falam. Essa menina aqui, ela era vítima de um tipo muito particular de epilepsia devastadora, que ocorria assim, 2 a 3 ataques por hora durante o dia inteiro, o tempo todo. Então, até aos 5 anos de idade ela não existia. Não podia nem passar muito tempo abraçado com os pais, porque passaram o tempo convulsionando, ou seja, inconsciente, sem vida. Né? Vários tratamentos clínicos tradicionais, o benzodiazepínicos, barbitúricos e outros e tal, não funcionavam no caso dela, porque é um caso particular. O pai dela, em contato com outros plantadores e outros que fazem experimentos de gerar variantes das plantas nas suas pequenas hortas e criações e tal, obviamente ilegalmente, mas fez, experimentou uma variedade de cannabis que ele foi combinando para diminuir o THC ao máximo, porque não tem nenhuma graça ficar chapando uma criança de 9 anos.
hoje 7 anos, não tinha, quando começou o experimento, mas sim, tinha que se testar a questão do canabidiol, porque naquele momento não era possível testar, por exemplo, os medicamentos que já tinha na Europa, a base disso. E ela experimentou e melhorou. Ou seja, ela está vivendo, está aqui, ela feliz, ajudando a plantar, né? A cuidar das plantinhas, da lavoura, que mantém ela como um ser humano agora. Então, esse é um caso. Né? Tu tem a questão da epilepsia, tem a questão da náusea, da quimioterapia, que não é um problema menor, muitas pessoas têm câncer, e o câncer é um tratamento devastador. Essencialmente, tu destrói um pedaço enorme do cara para torcer para que nessa destruição tu mate todas as células malvadas, cancerosas, e depois que termina e tu eliminou o máximo delas, tu deixa o cara se regenerar o que der. Esse processo de perda de cabelo, saúde, peso e outras coisas, né? É um pouco morrer em vida, vários já podem ter presenciado em tratamentos, mas é aquela coisa da medicina, é uma relação de custo-benefício, no final o processo sobrevive, ótimo, se não sobrevive não tinha o que fazer mesmo. Pois bem, uma das consequências desses tratamentos devastadores é a destruição de boa parte do processo de absorção de nutrientes e tal, que leva a um enjoo crônico, ou seja, a pessoa tem esse vômito o tempo todo, 24 horas por dia. Então tu não come, e por causa disso tu emagrece e fica pior, fica fraco, e fica mais difícil lidar com tudo que vem dali para diante. O que leva a dois resultados. A maioria das pessoas abandona a quimioterapia para poder voltar a comer e acabam desenvolvendo câncer e morrem. Perdi 2 amigos exatamente dessa forma. Né? Ou ela insiste no processo, mas vai enfraquecendo e corre o risco, e alguns até acabam morrendo, precisamente por estar desnutridos em função disso. A consumo, então, a cannabis, ela permite diminuir o enjoo de forma como nenhum outro fármaco conhecido, e como o conhecido efeito de produção da fome, né, que é a larica, né, do uso da cannabis, falando para iniciados aqui, talvez, mas não importa, né, ele também ajuda exatamente as pessoas, além de tirar o enjoo, dá vontade de comer de novo, então eles acabam ficando até saudáveis e gordinhos, fazendo quimioterapia. Então isso é uma coisa fantástica, nenhum outro medicamento faz isso, não se conhece nenhum que faça. A questão da glaucoma, da diminuição da pressão intraocular, que é um problema sério, em alguns casos não tem nenhum medicamento que funcione, então a alternativa é precisamente isso. E algumas outras síndromes bem dramáticas, como miastenia graves, e enfim, que o tratamento, esse é o melhor conhecido. Mas veja, esse é um tratamento fitoterápico, tu usa a planta que tem aquela molécula que é útil e outras 60 e tantas que eventualmente não são úteis. Então existem 2 abordagens aí na indústria europeia, um grupo que isola essas moléculas e faz uma tintura só de, por exemplo, de canabidiol. Outro que isola, se descobriu que o canabidiol isolado não funciona tão bem como ingerir a planta. Por quê? Porque a natureza ficou milhões de anos selecionando aquela combinação ali para fazer um balanço legal de coisas. Então, isolar é um reducionismo que acaba resultando na ineficiência mais alta. Os caras descobriram, então, que colocando, por exemplo, THC, um pouco de THC com canabidiol, que é uma versão que é vendida na Alemanha, né, não chapa o cara, não produz um efeito psicotrópico, mas o efeito fica potenciado do canabidiol. Então, um uso médico que fica melhorado. E, para quem não quer entrar nas versões reducionistas das moléculas isoladas, que é uma forma de enfocar o problema válida, sim, mas que se demonstrou nesse caso não muito eficiente, tem o consumo da própria planta, que pode ser feito fumando, ou como é que o fumo tem o problema de todos os malefícios de fumar, que ingerindo a fumaça outras coisas que não são de uso relevante no processo, como alcatrão e outras coisas, que são causadores de coisas parecidas que o cigarro faz. Então, essas aí, fumar não é uma boa ideia. Então a alternativa que se usa é a inalação, né, por vaporização, né? Existem vários procedimentos para isso. Inclusive tu pode usar o óleo extraído dela, enfim, em alguns lugares, onde é legal, e tu pode fazer inalação e tu não está fumando, tu está respirando. Como tu respira, por exemplo, um remédio para asma a partir de uma nebulização. É uma nebulização. Então, isso é o que eu posso falar sobre a planta. Então, medicamentos desenvolvidos para uso fitoterápico e também terapêutico. Então, o Nabilone, né, que é o ceramato que é da Eli Lilly, tu tem o HU210 que mexeu no vez em Israel, Pfizer tem o Levonantrodol, a Sterling tem o Pravadoline, né, a Sanofi tem o Rimonabant, que foi introduzido no Brasil como um remédio emagrecedor, porque em alta dose ele diminui a apetite, porque ele é um antagonista do receptor, ele não é um canabinoide, é um antagonista do receptor canabinoide. Ele diminui o apetite, faz o contrário do que a maconha faz. E ele é um acessório nas terapias de emagrecimento bem mais eficiente que a maioria dos medicamentos que na verdade destroem o cara, né? Então, só que ele foi retirado porque está sendo abusado, está no mercado negro, é perigoso, tem que se tomar cuidado.
por sinal é uma droga que eu utilizo nos meus experimentos como inibidor do sistema. E o dronabinol, da empresa THC Pharma, que é alemã, né, que é aquela combinação de THC com canabidiol. Bom, eu estou contando essas coisas para tentar chegar no que importa, que a água caiu. Então, qual é o problema em científico e política? A partir de agora não vou falar mais de ciência e vou ter que misturar as duas coisas. Porque o que está em questão aqui é um fato anterior a tudo isso. Tá? É que existiu, durante 4 décadas, um experimento social de larga duração, de amplo espectro, que afetou todos os países do mundo, que se chamou Guerra às Drogas. A Guerra às Drogas começou nos anos 60, a partir da determinação dos Estados Unidos em proibir substâncias, porque ela colocou a maconha na lista 1 lá de substâncias controladas, e obviamente quando eles são a matriz do Império, eles passaram a bola adiante e todo mundo copiou. E é basicamente, desde então, está se tentando proibir o uso, baseado nos critérios da proibição, que é fazer a ilegalização completa do uso e criminalização do uso, né? E a repressão, né? E que envolve o tráfico. E que são coisas diferentes, né? Mas que estão relacionadas. Bom, a guerra às drogas foi admitida amplamente nos últimos anos, fracassou. A própria Organização dos Estados Americanos, não é a ONU, é a OEA, que os Estados Unidos controla, admitiu, fracassamos, não funciona. Vários ex-presidentes, inclusive Fernando Henrique, o César Gaviria da Colômbia, o ex-presidente do México, e vários Nobéis e outros assinaram um documento, que eu tenho aqui, se quiserem olhar, mostrando que é o fracasso dessa guerra e que deve-se avançar no sentido de legalização da maconha, não das outras drogas. Então, porque ela, e aí eu vou tentar desenvolver agora, ela tem um risco menor que as demais drogas, e o risco que ela representa é incomparável ao risco de mantê-la proibida e tudo que vem associado no processo, que é basicamente um entorno do tráfico, da violência, que vitima principalmente a população mais pobre, que por necessidade se envolve no tráfico, que isso é bem conhecido. E vejam, agora não dá para debater isso a partir da molécula, isso aqui, esse é um debate amplo que é político também. Então vamos tentar fazê-lo. Para fazer esse debate, eu vi o terceiro fato da minha lista lá. E é uma frase de um autor aqui que escreveu um artigo há um ano atrás, que diz assim: quase tudo que você sabe sobre a maconha ou a cannabis, tá, está errado. Que quase tudo que era divulgado maciçamente estava errado. Existem diversos mitos importantes sobre isso. Mas eu vou dizer como quarta informação, eu não sou especialista, mas isso eu posso dizer, e aí eu tenho que dizer, eu não estou dizendo aqui que o uso da cannabis ou da maconha é seguro. E aí vamos raciocinar como adultos. Nada é seguro. Viver não é seguro. Existir não é seguro. Estamos aqui agora, caiu um meteorito na cabeça. É inseguro estar no planeta Terra. É inseguro atravessar uma rua com um automóvel correndo. É inseguro andar para casa numa direção de pode ter um assaltante. É inseguro ter uma doença. Tem muita insegurança. Mas isso não é uma banalização do debate. Não existe uso seguro de nada. Nem água. Água boa, não água intoxicada, contaminada. Tá? A água é tóxica, depende da, se eu farmacologista eu posso dizer, depende da dose. Tá? Muita água mata. Não é assim afogado, afogado também mata, mas aí é respiratório o problema. Estou falando de ingesta. Se beber um volume elevado de água, tá, em torno de 4, 5 litros de uma vez, tu vai ter um desbalance eletrolítico e vai morrer em choque. Porque nessas concentrações, tu desbalanceia o teu organismo e a água mata. Então não está afogado, tá hidratado demais. Sim, vai morrer. Né? Então assim, tudo é tóxico, tudo principalmente tóxico depende da dose. E de fato, a cannabis em particular produz efeitos psicotrópicos conhecidos que são incompatíveis com certas funções. Por exemplo, a mudança na percepção do espaço e do tempo, né? O relaxamento, o estado afetivo desenvolvido são incompatíveis, por exemplo, com dirigir um automóvel, tá? Pilotar máquinas perigosas. Então está trabalhando uma prensa hidráulica na fábrica. Aí ele fuma um baseado e vai lá pilotar a prensa hidráulica. Resultado é que ele vai prensar a mão dele, a cabeça dele, ou sei lá o quê. Porque ele está distraído, ele não pode fazer isso. Mas devo dizer que, curiosamente, esse tipo de acidente é raríssimo. Isso é muito curioso. Vai pensar, quantas pessoas morrem no trânsito por uso de cannabis? Bom, aí tem um problema das estatísticas, que é falho, né? Não tem, que não se anota essas coisas muito bem, mas que eu saiba, não tem nenhum caso no Brasil registrado na história, e no mundo inteiro são raros os casos que é suspeito, mas em geral estava associado ao álcool. E
o álcool, todo mundo sabe que mata, especialmente ao volante, o álcool não é proibido. Mas eu não vou fazer um debate nessa linha moralista. Ah, pode o álcool, pode o tabaco, então por que não a maconha? Essa é uma discussão, é uma argumentação fraca. Tá? Porque tem uma longa história para cada uma das substâncias. E há que ver, e aí eu vou precisar citar isso, há que ver que já se tentou, pelo menos em um país, de forma importante, durante uma década mais, proibiu o álcool, por razões religiosas fundamentalistas, uma vitória nos anos 20, e foi proibido o consumo do álcool, produção de álcool e comercialização de álcool nos Estados Unidos. Qual foi o resultado de saúde da proibição do álcool nos Estados Unidos? Não diminuiu o consumo, mas surgiu um mercado negro que engendrou e amadureceu o crime organizado. No caso, a máfia italiana que foi se instalar lá e amadureceu com um novo patamar de complexidade. Bom, isso não é uma novidade. Na verdade, onde é que está o crime organizado atualmente no mundo? Qual é o grande negócio? Depois do contrabando de armas, que é o melhor negócio do mundo, ainda é, são as drogas. Tá? Então, o contrabando de drogas, ele criou o crime organizado. O debate sobre o Rio de Janeiro, a situação que o Brizola tentou arrumar e não deixaram, e agora estão pagando a conta, né? É o crime organizado que se organizou demais, que substitui o Estado e retirar ele um tanto complexo, dado o avanço da situação. Bom, eu não quero me estender muito, mas eu tendo a fazer isso. Né? Então, mas deixa eu dizer que, além de não sabermos muito, né, esse é um debate que, portanto, não evolui devido a enormes preconceitos que eu vou mencionar agora, né, para avançar. Mas eu parto de um princípio, esse é o meu último dos 5 itens, que é assim: nós temos o direito de saber. Cidadãos, adultos, pagando impostos, jovens também, todos. Né? Uma sociedade livre e aberta, se tu acredita nisso e defende uma democracia mesmo, democracia de verdade, não o que nós temos aí que não é exatamente, mas enfim, é que dá para o gasto. Estou aqui falando, não estou indo preso ainda. Né? Então, o direito de saber é um direito universal, todos têm direito de saber. O problema é quem vai vincular isso, como vai ser vinculado, onde é que tu acha isso? Até pouco tempo, toda a literatura disponível, na imprensa, enfim, nos livros, todo o material disponível, tu lia e tinha uma nota, era o samba de uma nota só. Não pode, faz mal, perigoso, perigoso, do mal, faz mal, não pode, não pode, não pode. Então essa coisa está mudando. Se vocês olharem aqui, eu trouxe uma seleção de revistas brasileiras recentes. Né? Por exemplo, essas são matérias de capa. Vai dizer assim, nossa, o cara fez uma capa dessa, fez, e a matéria é de um enfoque diferente do não pode, não deve, é perigoso. Reconhece que sim, é perigoso em algumas situações, não pode, não deve, em algumas situações, eu vou falar quais são, tem que dizer, né? Isso aqui é a Carta Capital quando foi liberado, quando foi autorizada a liberação no Uruguai, né? Vocês não vão achar a Veja nessa pilha, porque a Veja é proibicionista até os ossos, né? Mas a Galileu, por exemplo, foi a pioneira do país, ela fez essa matéria há 3, 4 anos atrás, né? Então, já com um enfoque mais relaxado, tranquilo, né? Propriamente Cérebro, da Scientific American, sendo de origem americana, vai pensar assim, como eles fizeram? A Scientific American não fez nenhuma capa bonitinha com uma cannabis, mas a Mente Cérebro sim, porque essa revista aqui não é a versão americana, é uma revista alemã traduzida para o Brasil. Fangirl, que é uma versão alemã da Scientific American, voltada para a psicologia, que agora foi traduzida no Brasil, então o enfoque é outro. Né? E, mais recentemente, talvez alguns tenham adquirido, e se não adquiriram, eu recomendo que adquiram, foi produzido por colegas extremamente qualificados, esse número especial de uma revista que eu não recomendaria em outras circunstâncias, porque é super desinteressante, é a Provecta, em produzir matérias de baixa qualidade científica, e basicamente estão preocupados com religião, coisas de consumo, né? Mas aqui eles acertaram na moça, é um livro, na verdade, editado com material de primeira linha, já foi recolhido das bancas, deve retornar até o fim do ano, espero. Está muito bom esse material, é todo confiável. Bom, esse é o pessoal, essa aqui é a imprensa, a grande imprensa, começando a receber bem o tema. Dizendo assim, o que está acontecendo? Que os jornalões e revistões começaram a ficar maconheiros? É isso? Está mudando a cultura? Não, peraí, não está mudando, mas existe um trabalho de esclarecimento. Depois com o Fernando Henrique, com o César Gaviria, com outros vão lá e dizem, não, tem que liberar. Isso é verdade que não tinha um dedo enquanto era presidente para isso, mas não dava na época. Né? Enfim, está havendo uma mudança. Essa revista THC aqui já mostra um país em estado avançado de discussão do tema, que na Argentina o plantio doméstico, cultivo individual, não lavoura, não para vender, não para negociar. Eu tenho minha hortinha, eu tenho meu manjericão, a minha salsa e o meu pé de maconha. É isso que os caras fazem, basicamente. A legislação uruguaia autoriza até 6 pés de maconha por indivíduo, no máximo. Se é mais que isso, dá encrenca. Não vai preso. No Brasil já existe esse pessoal que se chama cultura canábica,
E a revista é a Sem Semente, talvez alguns conheçam, né? E é uma revista que, ela é complexa, ela discute sistemas, mas ele tem também um ângulo um pouco apologético, né? Que eu também não advogo, mas eu acho importante que exista. O fato de tu encontrar isso aqui em algumas bancas mostra que já é uma tolerância. Há 10 anos atrás, ninguém ia ter coragem de botar isso numa banca e a polícia podia prender, como propaganda de uso de drogas, que é um crime, não é verdade? Como é que é a apologia do uso de drogas e do crime, porque uma droga é um crime, então é apologia às drogas. Então, o que nós estamos vendo aqui, essas várias capas aqui, é que a cultura da não aceitação está mudando lentamente. Isso é um progresso. Agora vamos ao tema mesmo, propriamente. Tá? Quais são os mitos? Tá? Primeiro, é seguro usar cannabis? Não, não é para dirigir, para tomar marca, nem nada. Segundo, não é, e eu vou dizer bem sério, não é de forma nenhuma seguro para ser utilizado por pessoas em desenvolvimento neural. Isso quer dizer adolescentes. Aqui vai parecer, mas são os adolescentes que começam a experimentar. Ok, vamos aos fatos. Tá? O desenvolvimento nervoso e hormonal do adolescente sofre uma enorme interferência do uso da planta. Nas discussões entre especialistas, se discute que a idade em que se poderia dizer assim, ok, a partir dessa idade tu já pode eventualmente utilizar com uma certa frequência. Não vou dizer muito alto, mas enfim, não vou dizer a frequência. Mas tu pode utilizar com uma certa regularidade entre os 21 e os 23 anos. Eu vou dizer, alguns vão dizer, só 23, não. Parei. Porque é essa idade que se termina de maturar as partes importantes do sistema nervoso do adolescente, tanto no homem como na mulher, que são áreas da memória, as que eu trabalho, né? Áreas da formação de memórias e outros, que sofrem sim interferência quando há um uso continuado, intenso, ou abuso, no caso mesmo, né? Não vou nem chegar na dependência, que é o segundo ponto, nessa idade. Então, se houver a legalização no Brasil, assim como está acontecendo no Uruguai, é um brinquedinho de adulto. Tirem as ilusões da mesa, não tem, não pode ter. Isso aí é o que a ciência diz, porque somos fáceis. Se vai usar, tem que usar, usa a partir de uma certa idade. A partir dessa idade não é seguro também, mas é diferente, tu não vai afetar o desenvolvimento, porque se tem uma coisa que todas as sociedades avançadas e democráticas zelam, é o bem-estar dos jovens. Temos que assegurar eles de qualquer forma, né, que cheguem à vida adulta incólumes, saudáveis, felizes, para então se desenvolver como cidadãos. Tudo que tu quiser pedir disso até lá é inaceitável. Embora se faça horrores, barbaridades, é inaceitável e não deveria estar acontecendo. Segunda coisa, a maconha causa dependência. Causa. Pensei que não causava. Causa. O que é dependência? Aí que está o problema. Dependência, como ele falou, é um tema complexo. Na verdade, existe a palavra addiction em inglês que é mais ampla que dependência. Ela é uma mistura do conceito de dependência, que se refere à impotência que o indivíduo tem de lidar com uma substância ou um comportamento, porque a dependência ou a adição pode se dar com coisas bem mais estranhas do que um cigarro de maconha. Existem pessoas dependentes de compras. Existem muitas pessoas, certamente nessa sala, dependentes de açúcar. Dependentes da internet. Aliás, já se estudou colocar no DSM-5, que é o Catálogo das Patologias Psiquiátricas, que foi lançado há poucos meses atrás, uma nova síndrome, a síndrome de dependência da internet, mas não foi aprovado. Mas já tem casos, e casos tratados. Em Porto Alegre temos um colega psiquiatra que entrevistamos no nosso podcast, que ele já faz tratamento, já tratou vários adolescentes que estavam com uso abusivo de internet, ou seja, o cara passava mais ou menos 40 a 60 horas por semana no Facebook. Pense o que significa isso. Qual é a vida produtiva do cara? O cara é um drogado, né? Incapacitado, e a vida dele vai ser afetada, certamente. Ossi, como diriam os uruguaios, né? Bom, então causa a dependência, mas a dependência que causa é assim, no percentual. A dependência pode ser dado, então definido, né? A impotência, né? E a questão do descontrole, o comportamento impulsivo de ir à busca. A combinação da impulsividade, da busca do descontrole e da impotência, da dependência, é a addiction. Né? Bom, 9% se estima dos usuários que usam regularmente a cannabis se tornam dependentes dela. Mas é uma dependência fácil de reverter comparado com a dependência de outras drogas. Só para terem uma ideia, com cocaína, 15% das pessoas ficam dependentes. E com heroína, que é um opioide, que é a droga mais perigosa que existe,
inclusive como a cocaína, a heroína é uma droga que tem dose letal, que tu pode fazer uma overdose, uma sobredose e morrer. 24% das pessoas que utilizam heroína ficam dependentes. Esse dado aí, alguns podem usar assim para relativizar e tentar ficar tranquilo. Vamos liberar legal, porque 24% significa que 76% não ficam na boa. A China foi dominada durante 200 anos pelos ingleses, chapada com ópio, dessa forma para não poder reagir a uma das imposições mais terríveis feitas por imperialismo britânico na época. E uma coisa semelhante foi tentada na Índia, só não funcionou por razões da cultura religiosa deles, quando eles proibiram a Índia de produzir tecidos, para permitir o florescimento da indústria têxtil inglesa com a Revolução Industrial no início do século XVIII. Esses caras não jogaram leve, jogaram pesado. E como os chineses eram um pouco rebeldes, então eles ficaram chapados. O ópio se espalhou a partir dali. Ele chegou nos Estados Unidos, no resto do mundo. Mas o ópio também é um excelente anestésico e analgésico, que foi utilizado também medicamente, clinicamente, de forma controlada. Mas é uma das drogas mais perigosas, porque ela produz a dependência, inclusive, bastante rápido, de forma bastante intensa e muito difícil de reverter. O tratamento é, às vezes, pior do que a retirada. Aliás, ele já definiu, uma droga pode ser usada ocasionalmente, que não é tecnicamente uma coisa horrível, mas é um uso ocasional. Ela pode ser abusada quando ela é feita com muita frequência e começa a afetar aspectos da vida das pessoas. E o abuso já entra na questão da dependência psicológica. Sim, por quê? Porque nós seres humanos temos, como ele mencionou, o circuito mesolímbico cortical, basicamente o nosso sistema de mecanismos de recompensa interna. É lá que a gente se diz, olha que gostoso, experimenta e vai curtindo. Então nós temos isso com muitas coisas. Quase todo mundo nessa sala, e se vocês conhecem, tem esse sistema treinado para sentir um jorrinho de prazer quando compra algo novo. Uma roupa nova, um livro novo, um CD novo, ou quando vou num show legal. Aquele orgasminho miniatura, que é isso aí. Então tu pode ficar dependente de muitas coisas. A internet é um problema, a internet é um problema, o açúcar é um problema, a dependência do açúcar é mais complexa. Não dá para dizer que o açúcar é uma droga de dependência, mas há colegas que defendem isso. Na verdade, ela é a droga de abuso mais usada no mundo. É responsável pela grande epidemia de obesidade, essa epidemia mesmo, que está destruindo os Estados Unidos e já chegou no Brasil e está devastando aqui. Eu sou um exemplo disso. Bom, então, dependência existe, mas não é alta. Uma das consequências da dependência dizem que, outro mito, a cannabis, o uso da maconha, causa desmotivação, a chamada síndrome amotivacional. O cara que fuma maconha fica lelé o tempo todo. E é uma confusão. Todos os estudos em 50 anos nunca conseguiram demonstrar a existência de síndrome amotivacional. Essa síndrome não existe, ela é só uma lenda. Então é uma ferramenta de propaganda. O que existe é que pessoas observadas enquanto intoxicadas pela cannabis ficam com um aspecto de chapados. Que não é o mesmo estado desmotivado. Enquanto ele está intoxicado, ele está desmotivado, aparentemente. E depois que passa, não está. Ou o cara já era por natureza. Então não dá para generalizar. Certo? Então é uma síndrome inexistente. Terceira e muito importante, muito famosa, as quatro, é a famosa teoria da porta de entrada. Essa é a principal ferramenta de terror dos proibicionistas. Não pode liberar a maconha, porque a maconha é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. Se fumar um baseado, imediatamente o cérebro vai começar a procurar cocaína, heroína e seringas. Na hora, seringa. É assim. A teoria da porta de entrada é uma lenda que foi inventada nos anos 20 para criar a cultura da proibição do reefer, da maconha, nos Estados Unidos. Eles fizeram filmes engraçadíssimos que estão na internet para ver, se quiserem ver, como Reefer Madness, que lá eles foram mais longe do que tem coragem hoje. Eles mostram que quem fuma um baseado fica pornográfico, vira um prostituto imediato, assassino, parece uma moça de boa família que fuma um baseado, e ela vai lá, começa a transar com todo mundo, começa a beber loucamente e pega um revólver e mata o pai. Assim, gratuitamente com um baseado, que é uma façanha. Eu não sei que tinha aquele baseado, que desse é bom, o estrago foi enorme. Então, isso aí é uma construção propagandística. É falso. E vejam, é tão perigoso mentir para criar um horror e aí assustar a negadinha do uso, do que mentir para menos e dizer, não, tranquilo, pode fumar, não dá nada. Claro que dá. Mas também aquilo está errado. E mentira é feio. Mentira é feio. Não aceito, não devemos aceitar. Eu sou cientista, não aceito mentira. Então, a questão da porta de entrada é uma teoria que não se comprovou em dezenas de anos de estudo, nenhum estudo comprova que isso aconteça. E falando então, por que eu posso dizer isso com certeza? Exatamente porque eu trabalho com o sistema canabinoide, nós temos uma relação
de conexão entre a resposta dos sistemas receptores CB1 do dentro do sistema nervoso central. CB1 já? Tá, o usado fala 4 horas. É um bar, né? Mas tá lá, mas existe uma relação disso com outros sistemas por exemplo, do sistema de dependência dopaminérgico e tal. Portanto, ele não é porta de entrada para nada. Mas existe sim uma porta de entrada, que é o fato de que onde tu compra maconha, tu acha as outras drogas. Então a questão é social, não é clínica. E aí o cara se expõe a eles. E é exatamente isso que tu consegue combater com a legalização. Tu legalizando a produção, o cara pode ter em casa e tal, ele não vai mais na vila, não vai subir o morro, não vai se expor ao traficante armado perigoso, que aliás vende um produto de baixa qualidade, que em si já é um perigo, e ainda se expõe à violência, e não vai conhecer essas coisas, e vai ficar feliz. E isso que aconteceu em Portugal, onde não é legal o uso da cannabis, ele é descriminalizado. Na Holanda ele é despenalizado, ainda é crime, mas é legal dentro de paredes. Tá? No Uruguai, em primeiro lugar, ele é regulamentado, legalizado mesmo. Tá? E, para terminar, definindo esses conceitos, tá? Despenalizar é assim, é proibido, mas eu não aplico a pena se eu pegar o cara. Isso já se faz no Brasil há bastante tempo. Mas é verdade também que isso se faz mais para vítimas ou aprisionados de classe média, né, brancos, né? E se o cara for pobre, negro, ele é traficante e vai pro xadrez e vai apodrecer lá até o juiz se indignar, às vezes, muitas vezes, exatamente isso que acontece. Aí é um outro problema, tá? A questão da descriminalização, aí é diferente, aí não é mais crime, é só, como é que se chama? Quando não é crime, é uma contravenção, é uma coisa menor. Contravenção não é tão grave, não vai preso por contravenção, mas tu pode ser mijado, pode ter problemas e se perder a primariedade, sei lá. Né? Depois vem a legalização e tem uma palavra que é legendária, que alguns gostam de usar, não, legalize já. Então deixa eu dizer que essa expressão está errada. Tá? E nenhum profissional, pesquisador responsável trabalhando pela questão da regulamentação e da legalização das drogas, né? E a legalizar não está errado, desculpe, libere já. Ninguém está advogando a libertação da cannabis. Libertação é assim, vale tudo, libera, faz o que quiser. Não, isso não. É o uso regulamentado, como é o álcool. O álcool não pode ser vendido, está ali escrito, né? Para menores de 18 anos. Cigarro também não. Tá? Não pode vender perto de escola. Em algumas cidades já está regulamentado isso. Tabaco também, enfim, está sendo proscrito e tal, mas ainda tem vários problemas. Ou seja, é diferente isso do que liberar geral. Não é liberar geral. Então, no caso da cannabis, se for legalizado, como é no caso do Uruguai, é 21 anos. E é tudo controlado, bem controlado, tem que te registrar. Se for apanhado sem registro, vai ter uma encrenca pesada. Porque lá vai ser bem pesado o negócio. Mas, enfim, isso mostra que tem vários mitos desse, e eu concluo mais ou menos mostrando que esses mitos, eles não têm um fundamento científico. Um deles, que eu preciso dizer também, alguns dizem assim, liberar a cannabis é perigoso porque dispara uma epidemia de esquizofrenia, porque ele causa esquizofrenia. Já deve ter ouvido falar? Bom, isso é verdade. Mas não que ele cause esquizofrenia. Ele é um agente disparador de um episódio esquizoide, tá? Nas pessoas propensas. O problema é que o cara que é propenso e não sabe que pode. E aí se expõe lá e pode descobrir isso. Então, pessoas que têm indicações, ou parentes esquizofrênicos ou outros, deveriam, né, evitar consumir, porque eles têm chance de desenvolver também, porque é hereditário, isso já está bem determinado. Então, a esquizofrenia, a causa dela, ou seja, ela não é causada pelo consumo da substância, ela só, como ela faz um experimento de, digamos, libertação de consciência, emancipação e tal, aí ele favorece o disparo, e eu tenho pelo menos um conhecido que fez um episódio de esquizoide com o uso da cannabis. Tá? Então eu concluo dizendo assim, que esse é um debate complexo, se dá em vários níveis, tá? Mas insistir nesse jogo vencido da repressão, tá? Acaba caindo numa espécie de pseudociências. Tá? A gente não pode fazer isso, e eu acho que a discussão da liberação, da regulamentação da cannabis é uma boa porta de entrada para um debate racional e saudável, e o exemplo do Uruguai é bem-vindo nesse sentido. Desculpe que eu me estendi um pouco. Então está aberto o debate. Então, eu queria agradecer primeiro ao fundador. Pode passar aqui? Posso falar daqui? A gente está gravando aqui, então seria interessante. Falar nesse microfone. Deixa eu ouvir mais de perto. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiro aos debatedores e ressaltar uma coisa que foi muito importante, que falou entre inúmeras coisas, das 3 diferentes espécies da maconha, né?
além de tudo, dependendo do cultivo, da forma da genética, então ela vai agir de diferentes modos sobre a pessoa, né? Tem maconha para acordar, maconha para dormir, maconha para comer, maconha para não comer. E o que a Anvisa tem debatido hoje é a autorização, então, para importação de um princípio da planta, né? De um princípio industrializado. E o que eu tenho ouvido, até ouvi num congresso que eu fui, que entre os psiquiatras está havendo um consenso de que o legal é os princípios industrializados dela, que isso é legal, que isso é seguro. E que não é legal a maconha ao natural. Então eu queria ver a opinião de vocês. Bom, eu só digo que isso é conveniência da indústria. Pior, pelo menos na minha perspectiva, só tem essa explicação. Produto industrializado, geralmente os produtos industrializados são pelos que mais fazem mal à saúde, né? A partir de outros elementos químicos que colocam para durar, etc. E tal. Eu concordo muito, eu acho que na verdade está muito mais atravessado por um interesse econômico e uma espécie de criar um monopólio. Eu também não... eu desconfiaria toda vez que eu ouvisse algo mais homogeneizador de classe, por exemplo, quando você falou assim, os psiquiatras chegaram à conclusão que o uso da maconha é ruim, então seria legal só o princípio ativo. Na verdade, assim, com certeza existe uma discussão muito grande sobre isso, existem pessoas a favor e pessoas contra. É também muito importante ponderar algumas opiniões que, por exemplo, psicólogos nem tanto, mas particularmente a minha experiência com o pessoal da psiquiatria é que quando algum paciente chega a eles, chega numa situação muito grave e, portanto, a opinião deles também é muito formada por essa experiência. E existem uma série de outras evidências de outros tipos de estudo, enfim, da minha própria experiência, da tua, que o uso de substância traz alguns outros benefícios, né? E, na verdade, é sempre uma questão assim, de dosagem, de caracterização do uso, como você usa, quais situações, etc. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Na verdade, o debate é entre seria a medicina alopática, industrial, né? E a medicina herbária, herbolária, ou fitoterápica. Eu não vou falar da homeopática porque essa não é científica, né? Mas esse debate está ali. Evidentemente, há uma tolerância da indústria se ela puder ter o controle e o isolamento de substâncias e embalamento dela em cápsulas, hidrágenos e outros, permite um controle e o controle do preço. Quer dizer, eles se transformam numa mercadoria. Uma commodity e depois numa mercadoria. Obviamente que essa é a forma que o sistema atual, né, mastiga melhor. Mas veja que eu falei misturado aqui quando eu disse, a experiência uruguaia envolve o seguinte: tirar da mão do traficante a produção da planta e a distribuição dela, a partir de plantações que está se discutindo como é que ia fazer. Esse projeto mudou várias vezes, conheço inclusive o autor, né? Mudou várias vezes, porque no início os caras estavam querendo fazer plantação privada, e aí a Souza Cruz já pulou lá com um tacape na mão, né? Oba, Felipe Morris então já chegou para a banda, yes, né? Ele já tem inclusive marcas registradas de futuros cigarrilhos de maconha para vender no Brasil, está legalizada a marca Marley, né? É antigo, porque eu acho que não ia colar hoje, porque Marley virou um cachorro agora, não é mais um jamaicano. Mas no caso do Uruguai, a opção ficou em fazer plantações estatais, públicas, controladas, e distribuir nas farmácias, já que não tem dispensários na cultura. E tolerar controladamente, a partir de registro e controle, o plantio individual. Isso é uma coisa impossível de fazer com medicamentos. Tu não planta aspirina em casa. Se bem que dá. O salseiro é uma planta em casa, mas tu não vai conseguir extrair do salseiro um troço para curar toda de cabeça. Tu vai ter que chupar uma planta inteira. Não vai dar certo. Mas, ou seja, não é a mesma coisa. Liberar a produção da planta. Isso entrega um domínio maior para a população e realmente, junto, o pessoal de tu ter essas plantinhas e ser um agricultor de uma erva para uso, pode ser recreacional ou, no caso então lá está tolerado recreacional ou medicinal. Em vários lugares do mundo você sabe que está liberado o uso medicinal,
no Brasil está em debate, é muito controlado, mas nos Estados Unidos tem 8 ou 10 estados que é liberado o uso medicinal e 2 agora onde também o recreacional. Tá? Então, ou seja, é diferente, isso destrói com o contrabando, né? com o mercado negro, essa é uma coisa. A segunda coisa que daí para dizer é a questão que ele mencionou que é muito importante. Existem oponentes pesados da legalização da maconha, por exemplo, das drogas, especialmente na área médica. Eu tenho debatido bastante, e, embora tenha colegas psiquiatras e outros que estão envolvidos a favor disso, a maioria é contra. E é bem agressivamente contra, e muitas vezes não estudando o assunto, traz exatamente esses mitos, usa eles na mão. Isso é meio lamentável e triste, que o cara vem com um debate que é legítimo, com argumentos que poderiam ser legítimos, mas brande argumentos que são fracos, sem fundamento. Né? E é o que a gente gostaria, que ele vai se qualificasse. Mesmo grandes debatedores aí da imprensa nacional, como o Ronaldo Laranjeira, que tem interesses pessoais nisso, porque tem uma clínica de detoxificação e assessora outras 3. Então, que aliás tem o problema da como é que é? Incompatibilidade conflito de interesses. É um pequeno problema, assim, né? E tal. Mas, enfim, tem outras, assim. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que entender por que o psiquiatra, e isso é uma coisa importante, por que o psiquiatra teme isso. Porque o psiquiatra está na linha de frente, na trincheira, lidando com o pior tipo de vítima. É o cara que chega lá, é o cara que está destruído, arrasado. É o cara que geralmente é um polidrogado e também é um paciente psiquiátrico, esquizofrênico, deprimido, outras dessas coisas ao mesmo tempo. Não sabe, tu não sabe o que começou primeiro. Tipo, né, o cara era esquizofrênico, foi fumar, ou fumou e acelerou a esquizofrenia, e aí começou a usar outras drogas, teve um problema de saúde, brigou com a namorada, porque é difícil. Esses casos são extremos, mas eu vou dizer uma coisa. A amostragem social do psiquiatra, ela é viciada, ela é biased, ela tem um viés. Qual é o viés? Ele só tem acesso àqueles detonados. Eles não estão computando na comparação os usuários, que é um grupo certamente maior, que não tem esse problema, que não chega nesse nível. São os usuários recreacionais regulares que não têm problemas, que tem um número grande que não se sabe, porque não tem como fazer estatística numa associação de criminalização do uso. E os usuários recreacionais ocasionais, que é um número enorme. Nos Estados Unidos, 43% da população, já, a partir dos 18 anos, já provou, já experimentou maconha. Esse número provavelmente é maior. No Brasil, esse número eu acho que é até maior. Tá? Então, assim, mas não temos esse número. Não tem como fazer esse estudo direito, é complicado. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o cara está olhando só o lado negro da força, só o pior dos casos explodidos, ele não quer receber mais gente daquele estado. Porque é horrível e é frustrante tratar e curar. É extremamente frustrante. Os resultados são muito baixos, as recaídas, é terrível. Mas assim, entendendo isso, o argumento da escola que defende a legalização é a filosofia da chamada redução de dano. Redução de dano é o seguinte, em vez de proibir, tu libera, legalizadamente, controladamente, e com isso não é crime usar, e tu pode tratar os casos graves como eles devem ser tratados, como pessoas doentes, inclusive pelo SUS. E aí respeita elas, porque um cara que chega com uma situação dessa como psiquiatra, ele além de estar mal da doença, ele também ele pode enfrentar e deve estar enfrentando procedimentos legais. Só agrava a situação. Então, além de ter que me tratar, eu tenho que me defender do juiz ou ir preso. Entende? Então, é mais humano e facilita o tratamento numa cultura em que não há a proibição, onde não há proibição. Isso é muito importante de dizer. Então, facilita o trabalho. Tanto que na nossa lei brasileira, que ele mencionou ali, já existem alguns elementos de redução de dano incluídos. Por exemplo, distribuição de seringas para viciados, para não fazer a epidemia de AIDS retornar ou piorar. Isso, alguns consideram inaceitável. Os proibicionistas não aceitam isso, porque tu está estimulando o uso de cocaína injetável ou outros. Não está claro se estimula, mas está muito claro que essas pessoas vão usar, eventualmente em situação controlada, em salas de se drogar, são viaturas, ônibus, vans, onde tem espaço para o cara lá se chapar sob controle, né, por perto e tal, e não vai propagar, se ensina a usar sem compartilhar, e o cara não propaga a SIDA, que é um problema de saúde muito pior. Então essa é a ideia. Redução de dano é que, no balanço geral, proibir é muito menos danoso para a sociedade como um todo e para os indivíduos vitimados das situações piores do que manter a proibição, que já se demonstrou reconhecidamente um fracasso. Vamos fazer um bloco de... Tem 4 inscritos, né? Pelo que eu vi até agora. Diego, Érica, Felipe e Igor. Pode. Boa noite. Meu nome é Igor Borges. Eu fiquei vendo a fala de vocês e fiquei pensando, né? Segundo que ficou claro para mim, que eu já acho antes,
Eu acho que a droga maior que a gente tem é o sistema. E essa droga que cria todas essas coisas, lícito ou ilícito, dependência ou não, vai te levar ou não. A mãe já começa ali com o bico para a criança parar de chorar, para a criança parar de ficar quieta. E aí, ao longo do tempo, tu vai criando outras drogas para tu te manter tranquilo no sistema. E a minha pergunta é a conduta, porque a gente já teve protestos, já teve anos se vem trabalhando para isso, para legalização ou não. E eu quero saber qual a conduta de agora, de uma postura para a gente seguir para isso. Porque, claro, o leite, a água, tudo, a fumaça do cigarro, a gente está aqui para legalização, para discutir a legalização ou não, e vai lá para o meio da rua fumar, para a fumaça do cigarro não atrapalhar o outro. Tá, tudo bem, eu não fumo. Aliás, eu fumo. O senhor pode não fumar, mas aí anda de carro, tranquilo. Tudo isso faz mal, tudo isso atrapalha. A minha pergunta é qual a conduta agora para a gente seguir adiante para conseguir uma liberação, porque é isso, é ficar tranquilo, sem drogas, para poder suprir o sistema sempre, trabalhando e fazendo o que o sistema quer. A própria religião é uma droga. Todas as coisas que a gente tem no sistema, a TV, tudo é para manter o camarada tranquilo. E era essa que eu queria saber, qual a conduta para a legalização do direito do indivíduo, para que o indivíduo possa fazer o uso da sua liberdade. Diego? Bom, parabéns aos palestrantes. Eu queria contribuir mais com uma experiência particular minha, que é justamente limítrofe desses dois campos. Eu sou... Aqui, obrigado. Eu sou bipolar, diagnosticado, né? Eu sou bipolar, diagnosticado. Repetindo mais uma vez. Bom, voltando à questão clínica, eu sou bipolar diagnosticado e ao mesmo tempo usuário de maconha e eventualmente algumas outras drogas. Eu também tenho estudos nessa área, leituras nessa área de psiquiatria, né? Justamente voltado para o objetivo de conciliar essas duas dimensões da minha vida. Então, o que eu gostaria de deixar da experiência clínica é que, como ela é refratária, como o professor trouxe, ainda há a experiência da droga, né? A experiência do desatino. Então, colocando em termos que a professora Kelly deve adorar, o saber-poder psiquiátrico, ele é ainda muito refratário a essa dimensão de uma experiência com substâncias e que transcendam um estado de consciência normativo. Então, isso é muito problemático dentro do campo da psicologia e da psiquiatria, né? Porque isso se faz uma leitura urgente que dissocie a imagem de um usuário de drogas, seja maconha, cocaína, de um estado psicológico patológico. Então essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer de uma experiência clínica direta que eu vivencio toda semana. A segunda parte que eu gostaria de trazer também é a questão histórica, né? Que como o professor trouxe, a partir do final da década de 90, o próprio Bill Clinton ele começa a assumir que a política de luta contra as drogas realmente falhou. Né? As experiências da América Latina, de onde surgiram Fujimori, o narcotráfico arruinou uma das experiências revolucionárias mais incríveis que já haviam surgido na América Latina, que é a das Farc. Né? Então, pela perspectiva histórica, eu acho que nós conseguimos fazer uma leitura que já mostra o dano geopolítico que o combate às drogas gerou. E, em terceiro lugar, só trazendo uma perspectiva que é mais filosófica, né? Transcendendo um pouco do que foi trazido aqui, interessante é teorizar um conceito de liberdade e de autonomia do indivíduo. Né? Trazendo aqui o filósofo Immanuel Kant, me parece que uma ideia de uma autonomia, de um indivíduo que se autodetermine a si mesmo, é fundamental
a defesa dessa ideia e dessa concepção de sujeito frente a um Estado autoritário, autárquico e paternalista, né? O importante me parece sempre ressaltar que esse sujeito autônomo, senhor do próprio destino, ele não pode, em circunstância alguma, ele não deve, e a partir de todas essas lutas que são engendradas pela disposição própria do nosso corpo, essa concepção de autonomia deve nos guiar. O Estado, nem nenhuma instância judiciária ou policial tem o direito de tutelar ou decidir o que eu coloco ou deixo de colocar dentro do meu corpo. Era isso. Eu tenho uma questão muito mais simples para colocar, que é uma pergunta. Vocês três colocaram questões relacionadas às suas respectivas áreas, às suas respectivas especializações. Eu queria fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta simples, que é: qual é a proposta de vocês? Tem toda a complexidade, que não é simplesmente, como o amigo disse, legalizar e deu. Eu acho que vai falar assim. Não, e que não é simplesmente legalizar, tem todos os resultados que disso advém. Então eu queria saber de vocês qual é a proposta de vocês. Não dá para escrever um artigo agora nesse momento, mas basicamente o que seria que vocês legalizar, com que ressalvas né, em relação a problemas de clínicas que possam ser criadas para tratamento, a idade, coisas básicas, assim. Queria saber de cada um de vocês, de cada uma das áreas, qual é a proposta. Olá, boa noite. Eu sou a Érica, sou estudante de medicina aqui da Federal. Eu gostei bastante do espaço, assim, é bem importante a gente ver, né, enfim, um contraponto de toda a nossa formação médica. E assim, em relação às drogas, para não ser repetitiva, acho que vários elementos que foram colocados até me esclareceram bastante, assim. Mas a importância da gente desconfiar, assim, né, no debate de drogas. A quem ela serve, né, a criminalização dela, porque quando fala de guerra às drogas, né, na minha concepção, ela até foi bem sucedida, assim, existe um conflito de interesse e ela foi bem sucedida no seguinte sentido: a criminalização, né, ela é utilizada assim para reprimir movimentos estudantis, movimentos sociais, né, a questão da criminalização da pobreza, né, então utilizado como instrumento de reprimir e até de higienizar, né, a juventude negra. Então, nesse sentido, ela está assim muito bem sucedida, né, que contexto social a droga, né, que a gente está debatendo aqui está inserida, assim. E essa desconfiança que eu tenho, assim, nesse debate é da indústria farmacêutica, né. Eu acho que é um ponto essencial e central, porque é uma indústria que é mais forte no mundo, mais forte do que a indústria bélica, né. Então a gente está falando que quem nunca tomou, nem que seja um paracetamol aqui, né, enfim. E a questão da droga, né, para que ela é utilizada? Nessa questão da criminalização, né, da violência, do respaldo que se dá, né, do senso comum, mas também de aumentar o rendimento, né, do trabalhador, deixar ele apto para o trabalho, cafezinho depois do almoço, um cigarro para relaxar, cerveja do final de semana, porque a semana foi pesada, né. Então, eu acho importante assim, a gente abordar isso da indústria farmacêutica, porque ela acaba se aproveitando, assim, dessa questão para expansão, né, do teu lucro, que é o que a gente vê, por exemplo, no Uruguai. Foi legalizado, mas a Monsanto está ali tensionando para ter, né, a hegemonia da produção. Então, a gente vai debater legalização, né, enfim, as drogas, mas a que interesse, né? Porque a indústria farmacêutica é ela que, enfim, coloca todas as diretrizes, assim, de protocolos, enfim, que a gente acaba seguindo. E seja, enfim, a nossa formação, mas também, enfim, como profissionais, né? É isso. Não sei
quem de vocês quer começar. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta também, a gente poderia, né, fazer, porque já é quase 10h15. Então, quer começar? Eu ia até falar primeiro, deixar vocês falar à vontade. A primeira questão era a questão da evolução, né? Se isso vai desaguar numa legalização. Olha, na época que eu estudava, eu era estudante na faculdade, era impensável termos do uso sem ter atrelado a esse uso uma pena, né? E geralmente a pena de reclusão. Né? Agora já temos um avanço, né? Que o sistema reconheceu que isso é mais do que não se trata de um crime ou de uma conduta ilícita, né? Mas se trata também da liberdade, da utilização de um elemento químico, né? Dá prazer, né? A questão de tratamento e por aí vai, né? Então, eu acho que a legislação avançou e reconhecer isso também como uma questão de saúde pública ao inserir isso no sistema único de saúde, né? Já o álcool está sendo tratado assim, né? A questão do alcoolismo, né? Então a tendência é termos essas outras questões. Jeito de trabalho, por exemplo, é um exemplo patente, né? Que o trabalhador reconhecido na situação de dependência, ele é tratado como um doente, né? E assim por diante. Bom, então em termos jurídicos, eu creio que nós, um debate, né, se efervescendo, bastante ocorrendo, veja bem, o direito é sempre a última esfera a acolher as mudanças sociais. As mudanças sociais ocorrem, nós já atuamos com uma outra dinâmica e vem o direito, ok, reconheço essa mudança. Então, essa deve ser a tendência. Em relação à sua colocação, né, eu às vezes, agora no início, antes de começarmos, eu estava ponderando com um colega que se a criminalização não seria algo favorável ao traficante. Porque ele está na ilegalidade. Ele ganha o que ele ganha, é limpo dele. Se o Estado vem e legaliza e começa a regular o consumo, ele vai começar a pagar imposto, vai colocar barreiras, quem produz, quem distribui. Né? Geralmente o Estado vai tomar para si, porque é um filão bastante interessante em termos econômicos, né? Para poder regular. Então, existem outras dimensões, né? Que além daquelas sociais que nós sabemos, né? Que o tráfico e a utilização de drogas que estimulam o tráfico, ela causa. Né? É mais ou menos, eu tenho uma ideia, é mais ou menos com a indústria pirata de música. Né? Eu vejo os artistas reclamando que não recebem os direitos, mas as gravadoras, de onde sai, por exemplo, a matriz de um filme, que ainda nem foi lançado e já tem cópia circulando. Né? Sendo que essas indústrias de cinema têm toda uma proteção específica em relação a patente, a segredo de indústria, etc. E tal. Aí, de repente, do nada, uma semana antes, tem o CD, né? Pirata, circulando por aí. Né? Claro, os artistas não ganham pela reprodução pirata, e a gravadora não paga. Mas se ela vender por um alto custo a matriz, ela pode ter um lucro praticamente limpo, fora aquele depois que ela vai ter com a venda do produto licenciado. Enfim, o tráfico deve funcionar dessa maneira, né? E já não posso, isso é algo que nós vamos ver no decorrer da história. Né? Bem, eu vou tentar dar uma opinião que de alguma maneira acho que acaba contemplando as 4 posições, perguntas, enfim. Para começar, qual a posição que a gente deveria tomar, eu honestamente eu não sei. E eu não arriscaria colocar uma coisa muito dura. Porque eu acho que, na verdade, essa discussão ela é atravessada por tantas questões, que vêm de questões econômicas relacionadas à indústria farmacêutica, ao lobby de religiosos, ao lobby de pessoas que fazem um uso
e obtêm algum benefício e irresponsavelmente nos colocam no lugar de outras pessoas que podem sofrer consequências negativas relacionadas ao uso, enfim. E o que eu acho que, na verdade, o passo que deveria ser tomado era um passo de esclarecimento. O que, na verdade, a minha experiência de brasileiro me conta que é muito difícil a gente conseguir ter um passo de esclarecimento legítimo, né? Eu me lembro, por exemplo, na época que teve lá o plebiscito para desarmamento, a discussão nacional seguiu por um caminho que para mim não fazia sentido nenhum. Eu me lembro assim de um exemplo que na época eu escutei, que era uma das argumentações: então proíbe o carro, porque o carro pode matar alguém, só que o carro não foi feito para tirar. Então a discussão acaba caminhando no sentido que não traz o esclarecimento e o esclarecimento não de questões científicas somente, do tipo, isso causa dependência, isso tem esse problema. Questões como, por exemplo, o lobby da indústria farmacêutica, questões como, por exemplo, eu conheço alguns pacientes que têm diagnóstico de transtorno bipolar e pela utilização de cannabis, eles obtêm alguns benefícios, outros não obtêm. Entretanto, eu até me lembro de uma vez que eu participei foi em 2009, na USP, o Guerra, não sei se você conhece, que trabalha muito com dependência, num sentido muito parecido com o Leonardo Laranjeira, que é muito mais reacionário e voltado à proibição total, né? E foi apresentado um estudo histórico sobre a maconha e mostrava que, assim, em décadas anteriores você tinha resultados muito positivos relacionados ao uso. Em décadas anteriores você começou a ter uma homogeneidade de faz mal, causa isso, causa aquilo. Então, assim, até nas informações que a gente lê em artigos científicos, eles são atravessados por decisões, posicionamentos políticos, favorecimentos, questões de indústria farmacêutica. A grande maioria das pesquisas, nesse sentido, acabam também sendo financiadas direta ou indiretamente por isso. Então, tentando também responder à questão da sociedade, eu não concordo contigo quando você fala que, por exemplo, o lei, enfim, todas essas questões são droga, e eu não concordo também quando você fala, por exemplo, que fumar num ambiente fechado pode ser colocado no mesmo patamar que dirigir um carro, que também polui, ambos fazem mal à saúde, mas eu acho que nesse sentido existe uma diferença, mas eu concordo contigo que a gente tem um ópio social no sentido pior do ópio social, que é a alienação, que é exatamente essa ausência de discussão que leva em consideração a complexidade dos problemas, né? Eles geralmente são sempre reduzidos do tipo assim, eu não quero. Então tem uma porção religiosa que se coloca contra. Tem uma porção mais reacionária, mais voltada às tradições, que vai se colocar de outra maneira. Por outro lado, também tem um pessoal muito, vamos mudar tudo, vamos mudar tudo e tal, que também não passa por um processo de reflexão. Então eu acho que um caminho que a gente poderia tomar é algo semelhante ao que a gente está tentando fazer aqui, que é uma conversa mais flexível e que leva... que é isso, assim, eu detestaria particularmente ser normativo ou prescritivo nesse momento, mas o que eu acho que falta é tentar ver o problema do tamanho que ele mais ou menos é. Se chegar no tamanho, eu acho que vai ser difícil, mas a gente leva em consideração alguns dos braços que os problemas têm. Bom, várias perguntas bem legais e cada uma delas ensejaria o debate inteiro. Sobre a primeira, né, sobre a conduta a lidar com isso, eu acho que foi dado vários exemplos que o Guilherme já falou, de lutar, né, desse esforço para a construção do registro legal. Para isso acontecer, tem que haver exatamente todo um trabalho que vai além dessas pequenas, poucas capas de revistas, um trabalho de formação cultural, de conscientização, de divulgação e debate. Debate informado, não debate bobão e passional e superficial. É um debate difícil de fazer. O cara, para se meter nesse debate, tem que ler alguma coisa, tem que estar mais informado. Vai chegar a chutar por interesse pessoal uma coisa superficial. Tá? Conhecer é fundamental. Quando eu falei lá no início que conhecer é um direito, nesse caso, para debater um assunto desse, conhecer também é um dever. Ou seja, não dá para se meter gratuitamente numa discussão dessa. Então, essa é parte da... não sei se todos aqui sabem, eu não sou daqui, mas eu sei que, por curiosidade, há 13 dias atrás, no sábado, se realizou a primeira marcha da maconha em Pelotas. Não sei se alguém aqui estava.
300 pessoas, um número enorme, eu me surpreendi, eu morei aqui em Pelotas há muitos anos atrás, eu não imaginava. Então, isso está acontecendo em todo o país progressivamente. Eu acho que é uma das ferramentas para ir construindo a tolerância pública, a compreensão, o debate. Há, evidentemente, todo um enfoque mais apologético e eventualmente simplificado, mas é um dos grupos que está no debate, não é o único. Eu acho que tem que haver exatamente, são muitos mundos que se reúnem aqui para debater o que é eventualmente um benefício. Eu também não vou fazer uma prescrição e dizer deve ou não deve fazer, mas pelos argumentos que eu tentei mostrar e algumas coisas que eu já escrevi ou apresentei, no caso, tem um artigo aqui do Scientific American de outubro do ano passado, eu tenho uma coluna na Scientific American Brasil, que sai a cada 4 meses. E está na internet também no nosso blog, Paradoxos das Drogas, eu escrevi lá. Eu coloco exatamente, esse é um debate complexo, tem que ser feito, mas ele tem que, como é que eu posso dizer, ele comporta muitos enfoques e ele tem que chegar a uma coisa positiva e construtiva. A questão da proibição ou não, o debate, ele mencionou um exemplo que eu vou tentar usar um outro ângulo dele, né? Se tudo que fosse perigoso deveria ser proibido, então deveriam proibir o automóvel, que é o maior matador de gente do país, talvez agora, né? Por que não se proíbe o automóvel? Porque há um entendimento que, apesar de ser uma máquina assassina, né, é possível delegar ao condutor a responsabilidade de decidir os riscos e assumi-los. E a lei cobre isso, inclusive penaliza, criminaliza, inclusive. Tu pode fazer um crime doloso ou culposo ou um mero acidente ao volante, né? Pode cometer um suicídio apenas também, que às vezes é o melhor, né? Mas enfim. Então é assim, ó, proibir em si é uma versão simplificada, ajuda certamente se funcionasse. Evidentemente, se proibisse os automóveis, como o automóvel é uma coisa cara, talvez funcionasse melhor, só quem tem dinheiro ia poder ter carro. Mas a questão de drogas, que são plantas, que qualquer um pode plantar, o controle é muito mais difícil, é difuso. E aí não é uma postura derrotista admitir que é impossível controlar uma coisa dessa, como é impossível impedir as pessoas de respirar. Mas é quase isso, é uma planta, né? Não é um comprimidinho que faz uma indústria específica lá. Então, essa é uma diferença importante. Acho que no segundo, a outra coisa que a legalização, ela tem, eu realmente defendo, nesse artigo coloco, outros também, que a legalização é mais vantajosa do que manter o estado atual da proibição. Por quê? Ela transfere para o domínio legal, que não é possível hoje. Ela tira o peso do estado de ser um criminoso e tudo mais, das pessoas que realmente precisam ser tratadas e permite um tratamento humano, que é a cultura da redução de dano, ou seja, aqueles que serão danificados, sofrerão dano por esse uso, vão poder ser tratados como vítimas e não como, né, não é uma questão política, policial, mas é uma questão clínica, médica. Isso não é uma questão menor. E, principalmente, ao fazer isso, simultaneamente, especialmente com a proibição do plantio, detona com o tráfico, com o crime, com a violência, que é um dos principais responsáveis pela violência atual na sociedade. Então, e não é uma panaceia. É o principal produto de venda do narcotráfico, do crime do país, é a maconha. Se tu tira a maconha da mão deles, a cocaína, o crack, as coisas vão continuar lá. Vai dizer, tá, vai ser a mesma coisa, só troca droga. Não, senhor. Cai os lucros dele mais de 80% na hora. Isso vai destruir muitos cartéis. Vai haver guerras, relocações, vai simplificar muito também o processo policial de reprimir eles. Então tem vantagens enormes, isso já foi demonstrado no caso de Portugal, onde o narcotráfico é muito baixo na população. O colega segundo mencionou, aqui, ele mencionou dos médicos refratários, nós temos mencionado isso, porque eles estão diante de uma realidade, um mundo cão, e é compreensível que prefiram simplificar as coisas e é melhor tudo proibido. Eles não estão fazendo uma reflexão com mais elementos, mais aberta. Mas, de fato, a questão da liberdade individual, eu não lembro o nome do colega que falou aqui antes, foi o segundo, que falou da liberdade individual de escolher e tal, da mesma que tu delega a uma pessoa que usa um carro ter liberdade individual de decidir o que vai fazer com aquela máquina. Tá? Evidentemente, eu não aceitaria liberar esse tipo de direito, por exemplo, por utilização de plutônio. Inclusive, porque eu sou físico de formação e eu acho que não é legal liberar que as pessoas tenham plutônio, assim, em casa, posso levar para casa, mostrar que brilha no escuro, ou eventualmente juntar, né, colecionando figurinhas amigos para fazer uma bomba atômica. Não é legal. Tá? Por quê? Porque essas substâncias precisam ser manejadas por pessoas muito especializadas, com equipamentos muito sofisticados. Mas uma plantinha que pode regar na tua casa e que não é tão letal, mas tem seus riscos, mas não é tão letal, e que a liberação dela causa outros benefícios, como acabar com o narcotráfico, é diferente do plutônio. Vamos dizer assim. A segunda coisa é que a liberdade individual passa por outros usos, que são, e aí sim, tem de usos religiosos e culturais, que é
A maconha pertence a um grupo de substâncias chamadas, e eu gosto dessa terminologia, o nosso alemão, o Pick lá, que é chamado, é uma substância dita enteogênica. Ela participa das famílias de substâncias que têm os alucinógenos, naturais e outros, que permitem exatamente a experiência da expansão da mente. Não tem esse espaço para esse debate enquanto tu não aceitar liberar nem a maconha, mas esse é um debate a fazer. As pessoas têm direito a expandir sua mente utilizando substâncias e não vão ser hipócritas. O Brasil já está liberando uma substância para fazer isso, que é o ayahuasca, foi mencionado antes. Mas liberado sob o controle rígido de uma seita. Então tu só pode usar ele dentro do contexto da seita. Não sei se tem usuários da ayahuasca aqui, esse aqui em Pelotas tem um grupo que recebe. Tá? Então, pessoalmente a minha opinião sobre o uso da ayahuasca dessas formas é que assim, não dá para usar como forma recreativa, porque é muito chato o ritual. Né? Só a preparação são horas e horas entoando cânticos repetitivos, esmagando negócio, misturando a raiz, planta, isso aqui e tal. Ou seja, foi liberado por isso, na segurança de que nesse uso tão chato o cara não vai se divertir no processo, mas ele também pode acontecer. Mas assim, tá, esse debate já abriu, essa liberdade já é importante e é uma conquista da legislação brasileira. Se discute agora a liberação de outras duas substâncias mais ou menos nessa linha. O DMT, que é um enteógeno também relativamente seguro, muito interessante, mas enfim, que não é uma droga de abuso, não é muito usada, não é muito conhecida. E o LSD, que já foi legal em outros momentos. Inclusive nos Estados Unidos, durante pelo menos 15 anos, foi usada como acessório de psicoterapia. Né? Era uma técnica de regressão hipnótica com uso de LSD, que o cara viajava, via cores e tal. Foi usado até ser proibido em 71, precisamente quando engrossou o caldo, a maconha foi jogada para a categoria 1 das drogas, o LSD foi tirado lá também. O LSD é uma droga, inclusive, mais segura, produz muito menos dependência, é a que produz menos dependência de todos, mas abaixo, inclusive, que o da cannabis. Mas ela não é segura também, antes que alguém me pergunte. O cara começa a ver tudo cor-de-rosa, imaginar que é um passarinho e está no 10º andar do edifício, e não tem ninguém junto, ele fez sozinho, ele vai voar, meu. E parece que a gente não voa. Então, eu não estou dizendo aqui que a LSD é seguro, estou dizendo que ela é menos causadora de dependência. Essa coisa diferente. Vocês são adultos, vocês entendem isso. O terceiro colega fez uma proposta que falou que não é só legalizar, e aí eu digo assim, falta exatamente isso que a primeira pergunta respondeu. Tem um aspecto cultural para trabalhar. Tem muita coisa para fazer, tem muito esclarecimento, muito conhecimento para ser obtido. Tá? E por fim, o menino da medicina mencionou a questão, enfim, do contraponto do curso. Eu acho legal, porque a medicina é um samba de uma nota só também, enfim, mas a guerra às drogas tem os outros ângulos dela, de fato é isso. Se tu examinar do ponto de vista social, tu olha o extrato das vítimas, e quem está morrendo é pobre e negro, basicamente, em massa. As vítimas acidentais da classe média para cima são muito acidentais. São essas que viram manchete de jornal, mas isso não é estatística, isso não é N, isso não é a maioria. Ou seja, existe uma operação, e aí eu vou me permitir imaginar algo conspiratório do debate de hoje, há quem considere que isso faz parte até de um plano institucional, né, uma conspiração, mas funciona como um processo de, ela falou higienização social, de fato é uma espécie de extermínio ou genocídio de um segmento social que, jogado as drogas, é mais fácil ser eliminado com isso. Claramente, isso é o que acontece com a questão do crack. Crack, que é uma droga que é usada também na classe média, o pessoal não fala, mas é verdade, tá? Inclusive, também não vicia todo mundo, mas é um perigo, é uma coisa poluída, incompleta. Ele está funcionando como uma droga de extermínio para as populações pobres e indesejadas. Ou seja, o cara que mora na rua, o morador de rua, que em geral são todas pessoas com problemas psiquiátricos. O morador de rua não é um pobre que perdeu a casa. Geralmente é uma pessoa com problema psiquiátrico e um cara que tem que ser atendido. É desumano deixar o cara lá. E são esses caras que são destruídos nesse processo. Enfim, o que eu poderia dizer? Todos os seus comentários têm toda a razão. Das várias considerações, com maior ou menor grau. Eu acho que a única coisa que é a seguinte, é uma luta, mas o que tu propõe é uma luta mais ampla. É uma luta contra o sistema, contra a coisa do sistema e tudo mais. A história da Monsanto lá no Uruguai é uma disputa que está acontecendo. Tá? E, de fato, o nosso presidente Mujica lá está muito aberto para a Monsanto e para as empresas americanas, né? Até porque, não sei se você sabe, mas eles também autorizaram lá a instalação de uma base do Comando Sul do Exército Americano no Uruguai. Sabiam disso? E agora estão fazendo um superporto de águas profundas, com a desculpa de ser uma saída para a Bolívia, para o comércio do Uruguai, que também é importante, mas ele também vai servir para ancorar porta-aviões, para a porta-frota. Então nós temos uma coisa estratégica complicada no país, num continente onde nós tínhamos 17 bases militares há 10 anos atrás, e agora estamos em torno de 60. Isso é outro debate, eu não vou entrar nele aqui agora, mas eu vou dizer que ele também está relacionado. Não estou dizendo que está se usando drogas para controlar as pessoas.
Mas nesse debate todo tem um trading, tem um negócio, uma negociação, e esse fato também está na mesa. Lamentavelmente existe risco, sim, mas assim, o fato de deixar as pessoas plantarem individualmente e fazerem esse cultivo de forma tolerada já é um grande avanço. A luta contra a Monsanto e a indústria farmacêutica alopática e tudo mais são outras lutas que nós também temos que provar. Mas assim, é mais fácil fazer essa luta trazendo para o plano da legalidade, da ferramenta da lei, com todas as suas limitações, e diminuindo a força do narcotráfico, que é totalmente livre e faz o que quer, do que lutar contra todo o sistema, as empresas e tal, e também contra o crime. É o meu argumento. Obrigado.